professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, médico veterinário formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Garanhuns, especialista em saúde pública pela Universidade de Pernambuco, mestre em sanidade e reprodução de ruminantes e também doutor em ciência veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. É membro da Associação Pernambucana de Buiatria desde 2012, membro fundador e atual presidente do Núcleo de Buiatria de Rondônia desde 2023, tem experiência e atua no ensino de anatomia e fisiologia animal, medicina e produção de ruminantes, higiene e profilaxia animal, produção animal, zootecnia, comportamento e bem-estar, dentre outras áreas veterinárias e agropecuárias, sendo assim um currículo maravilhoso, né, para estar aí conosco nesse tema que ele irá abordar. Gostaria então de passar a palavra para o nosso professor Jomel Francisco dos Santos. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite, professor. Uma excelente palestra para o senhor, também um bom aproveitamento para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, Vitória. Boa noite a todos. Eu primeiro quero agradecer ao convite de vocês. Apesar da correria do dia a dia e das nossas atribuições, eu sempre me sinto primeiramente honrado em receber um convite para estar contribuindo de alguma forma, e fico muito feliz em ver que tem estudantes que estão fazendo o extraordinário. Eu repito isso nas palestras, nos encontros que eu vou, porque isso aqui vocês estão fazendo uma coisa extra. Quem faz o extraordinário vai viver o extraordinário. Então, parabéns a vocês. Estão agora hoje é segunda-feira à noite, né? Início de semana, início de rotina, mas estão com gás aí para aprender alguma coisa e que eu possa contribuir de alguma forma, tá? Muito obrigado pelo convite. Eu vou colocar aqui a minha apresentação em tela cheia para apresentar, e aí eu vou ficar com ela somente a visão dela. Então eu peço que, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem ligar o microfone, ou a Vitória, se puder intermediar aí, falar para eu ouvir, ou então deixa para o final as perguntas, tá ok? Como vocês acharem melhor. Combinado, professor. Obrigado, Vitória. Vitória, vocês estão enxergando já a minha apresentação? Estão sim. Ótimo. Então, o tema que nós vamos falar, né, e também, mais uma honra aí, estou como iniciando, né, pelo que eu entendi, iniciando a semana da Vitruvia aí. Então, muito obrigado também. Muito obrigado, e que grande responsabilidade, né, que eu vi os outros colegas aí vão trazer temas interessantíssimos. Então, vocês aproveitem aí bastante, que é muito conhecimento importante para a vida profissional de vocês, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a anatomia aplicada à clínica e cirurgia de ruminantes. Como a Vitória falou um pouquinho aí da minha experiência, eu desde quando entrei na graduação de medicina veterinária, em 2006, ou seja, há 20 anos atrás, eu já me interessei pela anatomia, fui monitor de anatomia 2 anos, nos anos de 2007 e 2008, completo, ininterrupto, e fiz iniciação científica na parte da anatomia, bem como fiz um mestrado na parte de anatomia. E só não fiz o doutorado na parte especificamente da anatomia, porque a minha orientadora, desde a graduação, ela estava fazendo pós-doutorado no Canadá e não pôde me orientar. Então, no doutorado que eu fui para uma outra linha de pesquisa, que não era tão aplicada à anatomia, mas tinha a ver também com a clínica de ruminantes. Então, eu sempre trabalhei desde o início com anatomia e com ruminantes. Oi? Então, acho que abriu sem querer, mas já fechou o microfone. Tranquilo. Passou o slide aí para vocês? Passou sim. Ótimo. Então, os tópicos dessa palestra basicamente serão 2. Nós vamos falar um pouco e conhecer as diferenças entre as espécies ruminantes. E aqui, quando eu falo dessas espécies, principalmente os domésticos. E a aplicabilidade da anatomia na clínica e cirurgia dos ruminantes, tá? Que é o tema central da nossa apresentação. E aí a gente tem que falar um pouco desde a antiguidade. Isso é uma imagem
que ela tem muito a ver com a nossa palestra, e inicialmente porque é a imagem de representação de um bovídeo, né? E quando, a gente sabe que no estudo da anatomia, uma das formas de estudar é a parte de observação. Então, um desenho rupestre aí representando um bovídeo, a observação da anatomia vem desde a antiguidade, nossos antepassados, onde já observávamos animais. É um estudo anatômico, observar a morfologia dos animais e caracterizá-los. E também, quando a gente fala desde a antiguidade, os ruminantes são animais fantásticos. Nós que trabalhamos com ruminantes, somos buiatras, muitas das vezes a gente é até suspeita a falar que a gente é apaixonado por essas espécies. Mas esses animais, eles tiveram, durante sua evolução, processos fantásticos em sua anatomofisiologia. Isso para a sua sobrevivência e também o seu desenvolvimento. E hoje, com a produção, né, a parte zootécnica, veterinária, a parte que a gente trabalha com os animais na parte da produção dos ruminantes, eles também vêm evoluindo. Claro que a parte anatomofuncional é mais intrínseca, mas a gente também acaba influenciando quando a gente adere ao manejo correto com esses animais. Então a evolução do ruminante ela é muito bacana porque a partir disso o animal que é presa, né, os ruminantes de forma geral são presas, eles tiveram que se adaptar às diferentes condições para fugir dos predadores e para poder sobreviverem. E aí com isso, esse hábito do ruminante de ruminar, ele vem da sua evolução, de sua característica de ter que fugir e só depois, num local tranquilo, que ele está confortável, ou seja, em bem-estar, que ele está ali adequadamente sem perigo, sem ter o predador à vista ali, que ele vai, depois de engolir aquele tanto de alimento numa primeira deglutida, retorna esse alimento e ele faz a regurgitação, o remói e o que a gente chama de ruminação. Então isso vem desde a sua evolução. Então as pessoas, os hipiatras, as pessoas que gostam de cavalo, as pessoas que gostam de pet, são animais bonitos, mas nada se compara aos animais fantásticos que são os ruminantes, são animais evoluídos. E são animais herbívoros, então a sua base de alimentação são as plantas, as forragens, né, de forma geral. Porém, existem particularidades dentre as espécies de ruminantes e é importante que nós, profissionais que vamos trabalhar com esses animais, saibamos quais são essas particularidades, porque assim eu vou saber como desenvolver o máximo produtivo daquele animal, né? A gente trabalha com o animal pensando muito em produção, mas até no seu conforto, bem-estar, na sua vida. A gente tem que entender que quando eu entendo a anatomia correta de um ser, a fisiologia dele, eu entendo como tratar ele melhor, como ele viver melhor e como ele produzir melhor, que é uma das maiores finalidades do nosso trabalho, né? Que ele produza, mas com bem-estar animal, ou seja, que ele viva dignamente. Então, ruminantes são mamíferos herbívoros, começa por isso, né? Animais que possuem vários compartimentos gástricos. Então, antigamente chamado de animal animais que tinham multicavitários, né? Animais que tinham vários estômagos, tá? Mas a gente considera pluricavitários, ou seja, porque o abomaso, ele é o único estômago verdadeiro, considerado verdadeiro, porque é o único que é o estômago químico. Os outros são considerados pré-estômagos, mas se a gente for falar assim de um ou de 3 pré-estômagos, seriam 4 estômagos. Mas na verdade é um estômago só, mas que tem vários compartimentos. Por isso que o termo correto anatomicamente é multi ou pluricavitários. Quando a gente fala desses 4 compartimentos, os 3 primeiros, eles não são químicos, mas são de digestão mecânico-fermentativa, microbiana, que é o rumen, retículo e omaso. E depois tem o abomaso, que é o estômago verdadeiro, ou seja, que faz a digestão química, tá? Representantes dos ruminantes, e aí a gente vem com as vacas, as cabras, as ovelhas e os búfalos, que são os ruminantes domésticos. No Brasil são os que nós mais criamos e que tem maior produção, maior criação desses animais. Mas também tem outros exemplos como ruminantes selvagens, as girafas, os veados, os cervos, os alces, tá? E tem uns animais que não são ruminantes, mas são ali parentes do ruminantes, porque a sua anatomofisiologia também é muito semelhante. E aqui
o conceito que a gente aplica aqui para esses animais ruminantes também vale para os camelídeos. E eles são quem? Exemplos que nós temos na América do Sul, animais como camelos, lhamas, alpacas, ganacos, as vicunas, tá? Todos esses animais também são camelídeos e têm sua anatomofisiologia muito semelhante. Por isso, quando a gente estuda ruminante, a gente também tem a expertise para estudar e trabalhar com os camelídeos, tá? Então, pessoal, essa imagem aqui mostra, né, o animal em seu habitat natural, expressando seu comportamento natural, que a vaca, sendo vaca, ela vai lá pastejar, ou seja, ela adquire, ela apreende o alimento com a língua, tá? Tem a ingestão primária, ingere grande quantidade, quebra pouco ali, pouco se mastiga, só o que ela consegue deglutir, vai via esôfago, chega no rumen. No rumen passa um tempo, vai ali no orifício rumen reticular. Quando chega do retículo e tem a contração bifásica do retículo, que ajuda também na motilidade ruminal, além do que é já estimulado pelos nervos parasimpáticos, fibras parasimpáticas que tem no rumen, e faz toda aquela motilidade ruminal. Então, uma coisa já para a clínica dela, né? A gente entender o quanto essa anatomofisiologia é importante, porque quando a gente for lá na clínica avaliar a ausculta ruminal, para saber se o animal tem dinâmica de rumen, é preciso a gente saber dessa parte primária, que é o animal ele tem que estar ruminando, fazendo todo esse trajeto, e para isso está ocorrendo, para ter uma dinâmica boa, né, para ter uma normomotilidade, tá? Ou considerar se ele está hipomotílico ou hipermotílico, a gente vai ter que entender o fisiológico, mas esse fisiológico acontece quando o animal está bem e ele faz todo esse ciclo, rumen, retículo, do retículo depois volta para rumen e esôfago novamente para a segunda remastigação, e essa remastigação, esse remole ali, ele está mastigando o chicletinho, mostra que popularmente a gente já considera que o animal está ruminando. Então, até para a gente conversar com o produtor, para saber um sinal de saúde e de comportamento do animal, até já é uma expressão de gravidade do estado de saúde do animal, é perguntar se o animal está ruminando. A vaca está remoendo, a vaca está ruminando, o produtor ele vai nos falar que sim ou não, ou ele vai falar alterações nessa ruminação. Então, para o ruminante, um dos sinais fisiológicos muito importantes que a gente tem que observar durante a clínica é o sinal de ruminação. Isso vai mostrar se ele está tendo ingestão de alimento ou não. É uma máxima para todos os animais, quando o animal está doente, com dor, sofrimento, algum problema, alguma coisa que desregulou a sua homeostase, ele para de comer. E se parou de comer, o ruminante para de ruminar. E ruminante parar de ruminar não é bom, é grave, é problema, tá? Já é uma coisa que a gente já vê a gravidade disso, tá? Depois que fez essa esse segundo remole, esse alimento já bem quebrado, bem mais mastigado, ou seja, digerido mecanicamente, ele volta para o rumen e aí em menores partículas fica mais fácil a aderência dos micro-organismos, sejam bactérias, fungos, protozoários, e ali continua a digestão microbiana fermentativa, que vão produzir o que? Os ácidos graxos voláteis, que são acetato, propionato, butirato, né? O ácido acético, propiônico, butírico, que são os ácidos graxos voláteis, ou também chamados de ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta ou voláteis são importantes porque eles que são a energia do ruminante. Eles vão ser absorvidos pela papila ruminal e a partir desse momento de absorção, ele vai ajudar o animal no desenvolvimento e sua produtividade, sua manutenção de saúde, bem como também expressar o seu potencial produtivo, tá? Então é muito importante que o ruminante rumine, que o ruminante tenha essa saúde ruminal, tá? Continuamente esse bolo alimentar passa por retículo, depois vai para o omaso também conhecido como folhoso ou livro, porque tem as lâminas ou folhas omasais. Ali vai ser retirado o máximo possível de líquidos, tá? E aí após isso, esse bolo alimentar, ele chega no abomaso, aonde vai ser liberada as secreções gástricas, ácido clorídrico, pepsina, tudo para
fazer a digestão química. Com essa digestão química começa-se a ter a absorção de nutrientes a partir do intestino delgado, que vem o duodeno, e liberação do suco pancreático. E aí duodeno, jejum, ilha até intestino grosso começa a absorção de nutrientes, bem como também a absorção de líquidos e formação do bolo fecal. Então é muito importante o ruminante. Os ruminantes, de forma geral, são animais que o seu trato gastrointestinal, pessoal, ele é muito importante. Não é para todos os animais, claro que é, e todos os sistemas são importantes, mas eu talvez possa ter essa tendência de falar o quanto isso é importante, porque eu trabalhei no doutorado com sistema digestivo, né, doenças do sistema digestivo, e falando exatamente do aparelho digestório, anatomicamente aparelho digestório, mas do sistema digestivo, as doenças. E a gente vê que qualquer animal de produção, se ele tem alguma coisa afetando seu sistema digestivo, ele não produz. E a sua vida não flui, né? Não produz, não reproduz, não vive bem. Então, assim, o ruminante, né, falar que teve alguma alteração no trato gastrointestinal, ou seja, a nível ruminal, reticular, omaso, abomaso ou intestinos, é complicado. Então, por isso que a gente tem que entender muito essa anatomofisiologia dele. Aqui uma imagem que mostra, né, como é todo esse aparato do trato gástrico, e já indo para a parte intestinal. Então, o esôfago mais cranial, tá? Tem cárdia, tem o rumen, o retículo mais cranial, e aí é sempre importante saber a delimitação topográfica também desses órgãos, porque com isso a gente vai conseguir fazer associações no nosso exame clínico, ou até numa cirurgia, ou até mesmo na necrópsia, na parte patológica de doenças afins, como é o caso da reticulite traumática, né, das reticulites traumáticas, retículo pericardítio traumática, retículo peritonite traumática, retículo esplenite traumática, enfim, as reticulites ali, devido a onde está localizada, essa topografia é muito importante. O omaso, onde ele fica, como ele fica, o abomaso, tá? Nos casos de deslocamento de abomaso, são enfermidades gástricas graves e problemáticas. Como é que você vai fazer a resolução cirúrgica se você não sabe aonde o animal tem esse órgão de forma tópica? Ou quando ele está ectópico? Quando é realmente um deslocamento de abomaso à esquerda, à direita? Quando é um vôvulo? Quando é uma torção? Então tudo isso é muito importante que você saiba essa parte da anatomia de forma aplicada mesmo. Mas para saber aplicada, primeiro você tem que saber a parte básica. Onde é que é a localização, como é a estrutura, tamanho, tá? E aí a gente fala disso, né, de forma macro, o visual, a parte interna, quando você consegue observar o rumen, papilas ruminais, como é a mucosa ruminal, aquele tapetinho de papilas ruminais. O que isso influencia em ter mais ou menos papilas? O desenvolvimento, desde a fase de bezerro neonato até o seu desenvolvimento, mudança de alimentação, tá? Fornecimento será que ele só se alimentou de leite, se alimentou de leite pastagem, se alimentou de leite pastagem concentrado? Tudo isso influencia no desenvolvimento dessas papilas ruminais e, consequentemente, a absorção dos ácidos graxos voláteis e, posterior, também desenvolvimento do animal. O retículo, que tem a sua mucosa em favo de mel, tá? Essa mucosa de colmeia, então você nunca mais esquece, retículo, mucosa em forma de favo de Jomel, professor Jomel, para você não esquecer da minha palestra, não esquecer disso, tá? E qual que é a importância dessa mucosa? A importância é que a maioria das reticulites, né? O nome já diz reticulite, inflamação do retículo, mas ocorre mais por quê? Por que os corpos estranhos metálicos ou aderentes vão aderir mais aí? Aderem mais aí devido a essa mucosa, que facilita a aderência, a penetração de prego, de arame, de agulha, do que for, tá? Então essa é a mucosa do retículo. O omaso, com as suas folhas, como já falou, chamado de livro, tá? Então, para você se tornar um bom médico veterinário, uma boa médica veterinária, você precisa de muito omaso, muito omaso. O que é omaso? O livro. Ler muito, tá? Ler muito as folhas omasais do livro. Talvez vocês são bem mais novos que eu aí, a maioria, acredito, e talvez não chegaram a pegar alguma literatura mais clássica que tinha
na descrição que o omaso, também chamado de livro, né? Ou folhoso, muito dito também como folhoso, mas as folhas do livro, tá? E o abomaso que tem essa mucosa diferente dos pré-estômagos, porque é a mucosa gástrica, a mucosa que vai receber secreções gástricas e precisa desse formato para ter o seu processo digestivo. Então, uma pergunta para refletirmos e continuarmos na nossa apresentação: qual que é a importância de sabermos reconhecer a anatomia dos diversos ruminantes? Então, dentro da minha fala, já introdutória, eu falei algumas coisas aqui que nos fazem pensar nisso. Qual que é essa importância, né? Então, eu tenho que conhecer, saber as diferenças entre as espécies. Então, qual que é a diferença de um ovino para um caprino, de um bovino para um bubalino e vice-versa? As diferenças que ocorrem com esses animais, suas particularidades anatômicas e funcionais, vão ser muito importantes para eu saber como alimentar um animal desse, para eu saber onde alojar esse animal, para eu saber o comportamento desse animal, para eu saber trabalhar com esse animal, para eu saber atender esse animal, para eu saber fazer recomendações para esse animal, tá? Então, um ovino, a gente pode considerar os animais, os ruminantes, né, em grandes e pequenos ruminantes. Quando a gente fala de grandes, estamos falando de bovinos e bubalinos, e aí eu vou me ater aqui aos domésticos. Bovinos e bubalinos, eles são classificados como animais, devido ao seu hábito alimentar, com pouca ou nenhuma seleção e ingerindo tudo que vê pela frente, ingestores de forragem, ou seja, animais que comem em grande volume e que comem sem ter seleção, só abaixam a cabeça e vão ali pegando tudo que vê pela frente. A vaca e a búfala só vão passando a língua e jogando para dentro da cavidade oral, tá? O que acontece com isso? Eu sabendo disso, animais que vão pastejar muito, precisam de muito volumoso, de muito pasto. E animais que vão ser mais propensos a ter problemas com corpos estranhos, porque eles não selecionam, eles não veem nada, eles só querem comer e tudo que tiver lá na frente. E aí onde ocorrem as maiores reticulites são os bovinos e os bubalinos. Já os pequenos ruminantes, os ovinos e os caprinos, devido ao seu hábito alimentar um pouco diferente dos grandes ruminantes, os ovinos são considerados consumidores intermediários, ou seja, aqueles animais que abaixam a cabeça para pastar, mas também têm uma predileção em comer folhas, em alimentos mais delgados, mais finos, tá? Animais que têm uma mobilidade flexível em seus lábios, animais que podem também ter uma aversão a alguns tipos de pastagem, por isso que tem que ter alguns cuidados específicos no que ofertar para esses animais. Mas quando a gente vai para o caprino ele é o bicho mais fresco que tem dentre esses ruminantes. Eu falo mesmo por quê? Porque ele é um seletor de concentrado. Na verdade não é que é fresco, ele é o mais... Ele seleciona, ele tem um apetite ali que ele gosta mais de selecionar. Ele não gosta de baixar a cabeça, baixa na obrigação, ou se puder, ele só come alimentos, né? Folhas delgadas, fininhas, e folhas que estejam as mais novinhas, as que estão até em árvores ou em arbustos mais arbustivos. Ele gosta de selecionar essas folhinhas seletores de concentrado. Tanto é que existe o pé de cabra, né, que usamos na parte mecânica, e tem o pé de alguma árvore, quando você vê cheio de cabra em cima, é um pé de cabra também, literalmente, né? Mas isso aí, por que ela sobe ali? Porque ela gosta de pegar as folhinhas mais novas. Onde é que tem as folhinhas mais novas, mais finas? Elas estão mais molinhas e estão nas pontas dos galhos das árvores, tá? Então, uma dica aí, se você às vezes chega no local que tem muito caprino e tem uma árvore ali com bastante folhas, não coloque seu carro ali embaixo, porque vai virar trampolim para esses caprinos subirem no seu carro e lá mastigar as folhinhas. Então, vai arranhar seu carro. Mas se você não tiver problema quanto a isso, deixa lá que você está ajudando eles a se alimentar da forma que eles gostam. Quando a gente conhece os animais também, além das espécies, dentro de uma mesma espécie, né, a gente vai também ter que conhecer as raças dos animais. Porque as raças dos animais, isso para a clínica, faz parte da resenha do animal, faz parte também na produção. Por que eu tenho que entender de raça? Porque a raça vai ter as aptidões para cada tipo de animal trabalhar.
tem raças de animais, né, raças e espécies de animais, no caso dos bovídeos, Bos taurus taurus, são animais mais de aptidão leiteira ou até de corte, mas tem raças específicas para leite, como o caso da raça holandesa, exemplar específico de grande produtividade para leite, tá? E como tem também raça cimental, raça específica para a produção de carne, tá? Isso, Bos taurus taurus, né? Na aptidão também é importante lembrar de que a aptidão a gente vai saber para que aquele animal serve. Será que é para produção de leite ou para produção de carne? É um tanto quanto óbvio isso aqui, mas tem diferença. Tem raça que ela é melhor só para produzir leite, tem raça que é melhor para produzir carne. E com isso você vai ver que vai desenvolver o que? Se é uma raça, uma gir leiteira, o nome já diz, gir leiteira, está falando uma raça de leite, mas o que leva ela a ter esse sobrenome leiteiro? Porque ela tem uma glândula mamária avantajada já de alta produtividade, de aptidão de produzir leite, diferente de uma vaca Nelore que não tem aptidão para leite, né? E isso animais de forma geral, tá? Existe vaca Nelore que dá leite, que produz leite? Pode ter, mas dentre as linhagens que temos maior criação, essas vacas, elas são mais vacas de corte, tá? Então, falando de gado de corte, aí o exemplar aí, quando você conhece, você já reconhece o maior plantel de animais de corte no Brasil. Nós temos animais da raça Nelore, que é uma raça zebuína, ou seja, um Bos taurus índicos. E qual que é a diferença, né? Obviamente a gente vai observar o que? A questão acúmulo de carcaça, né? Desenvolvimento de carcaça, pouco desenvolvimento de glândula mamária, animais que apresentam precocidade, produtividade e aquela finalidade de produzir carne, tá? O sexo do animal também é importante saber. Gente, o óbvio tem que ser dito e tem que ser aprendido, tá? Por que o sexo é importante? Porque vai ter criação de macho, criação de bois, que vão ter problemas que na criação de fêmeas não vai ter, e vice-versa. Um boi nunca vai ter uma metrite, uma inflamação no útero, né? Uma vaca nunca vai ter uma apostite, uma inflamação do prepúcio, e assim por diante. Então, você sabendo o sexo do animal, você também vai saber como na clínica o que pode acontecer com aquele animal ou com outro determinado sexo diferente, tá? Diferença entre as espécies. Então tem animais que são semelhantes, mas diferentes. Como é o caso dos pequenos ruminantes, muitas das vezes tem gente que acha que é tudo igual. Ovino e caprino é a mesma coisa, né? Eles até são considerados pequenos ruminantes e todo mundo acha que é a mesma coisa, a criação do mesmo jeito, a anatomia do mesmo jeito, fisiologia. Não. São espécies diferentes, animais diferentes. Eles não se cruzam, tá? Não existe cruzamento entre ovino e caprino, tá? Por quê? Espécies diferentes. Ovis ares e capraírcos, tá? Ovinos, caprinos são diferentes. Até os nomes, as denominações das categorias são diferentes, tá? Quais são as variações entre essas espécies? Caprino tem como característica, não tem glândula interdigital. Já ovino sim, glândula importante para demarcação de território, tá? Para liderança de grupos, enfim, tá? Divertículo infraorbitário também tem no ovino, não tem no caprino. Barba, quem tem? São os bodes, né? Barba de bode, até as cabras também, né? A cabra tem a barba também. Aí da onde vem o cabra da peste, né? Brincadeira, tá, gente? Cabra da peste é outra situação, desde a época da peste bubônica aí, acho que vocês já sabem. Mas vocês são do Nordeste, eu estudei no Nordeste, amo essa região. A minha esposa, inclusive, é daí de Petrolina. E então, saber disso, né, das regionalidades, do que tem nas espécies da nossa região, quais são as principais características, isso é importante também para a gente saber trabalhar com elas, tá? Odor ícino, quem tem? O caprino, o ovino não. A cauda, como é que é a cauda? Como é que eu vou identificar se eu só tenho carcaça ali? Pela anatomia. A cauda do caprino, ela é curta e levantada. A cauda do ovino é como se a gente pensasse numa cauda de cachorro, comprida, caída, né? A do cachorro ainda tem uma voltinha e tal, mas a do ovino é comprida, caída, pode ter a cauda até junta, né, nos membros pélvicos, né? E aí a gente observa que esses animais aí, no caso dos Doppler, por exemplo, tem-se prática de fazer a caudectomia por questão sanitária, para não ter acúmulo de sujidade, de gordura, não ter miíases ali, enfim, isso devido à sua característica de cauda, tá?
Chifre na seção transversal, a gente observa nos caprinos, dependendo da raça, chifre ovalado, achatado. Nos ovinos, um chifre triangular, esferalado, tá? Ovino tem chifre? Tem raça de ovino com chifre. Tem gente que acha que não, que só caprino tem chifre, tá? Perfil nasal dos caprinos, planos e curto, o animal que tem a cabeça mais curtinha. O ovino já tem a cabeça maior, mais convexa, tá? Lembra do ovino santinês, o tamanho da cabeça dele, um Doppler, né? Como é que é diferente, tá? Quando a gente vê também a variação entre as raças, raça de caprino, a gente vai ter raça, como eu falei, de aptidão para leite. Cabra Sunny, tá? Tem cabra Sunny que produz mais do que vaca. E vaca de aptidão leiteira, tá? Mas quando não é especializada, quando se tem um bom melhoramento genético, tem cabras que produzem 9 kg de leite. Tem vaca na minha região que não dá 5 litros de leite. E é considerada vaca de leite, tá? Na minha região amazônica, tá? Eu estou em Rondônia. Raças para corte, aptidão de corte, raças bovinos boer, caprinos boer, tá? Esse animal aqui, ó, que você vê esse exemplar, por quê? Produz mais carne, mais carcaça, animais mais comprido, animais com bastante disposição de produção de carcaça, tá? Entre as raças ovinas também tem raça de aptidão leiteira, tira leite de ovelha, mas de raça específica, como a Lacarne, tá? De aptidão de corte, aí nós temos uma raça brasileira aí, uma raça que produz em todo o Brasil, que é a santinês, tá? Biomecânica, por que é importante eu entender disso? Gente, isso aqui é muito importante porque se eu não sei como é a distribuição de peso de um animal, a sua fisiologia, tá? Como é que se distribui anatomicamente, eu também posso comer barriga na hora de fazer um exame, de diagnosticar e tal. Então, na biomecânica do ruminante, tá? A gente observa que 60% do seu peso está no tronco anterior, tá? Torácico, e maior quantidade de pesos nas unhas mediais do que nas laterais. Agora, quando a gente vê para a biomecânica no membro pélvico, tá? Do trem pélvico ou posterior, a gente observa 40% desse peso é menor, tá? E maior das unhas afetadas com peso na parte lateral e na parte medial menor. Isso a literatura descreve em um animal que ele esteja em condições normais, sem estar gravídico, sem estar gestante, sem estar produzindo leite. Agora, quando a gente vai para estatística de casuística de problemas podais, como é que é essa biomecânica ela é influenciada? Você vê uma vaca dessa com um úbrio desse tamanho, quanto não está pesando aqui? Será que aquele 60% ainda está no trem anterior, torácico? Será que não pode mudar essa conta aqui não? Se ela estiver grávida, será que ainda é 60% no trem torácico? Como que a gente pode observar? Isso aqui é matemática. Um útero, um úbrio desse aqui pesa mais de 40 quilos. Então, olha o tanto de peso que transfere para o trem posterior, né? Quando a gente vai para a prática, a gente observa que quando as afecções podais, 8% apenas delas são nos membros torácicos e 92% são nos membros pélvicos. Por quê? Esse peso de vacas em lactação ou em gestação pesa mais, tem um maior desafio ali. E outra coisa que acontece aqui, está muito próximo da ampola retal ali, da região de fezes. O animal já defeca e tem micro-organismos que vão causar problemas nos castros que saem dali diretamente das fezes, tá? Diglobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum, vai estar no ambiente, vai estar nas fezes e propicia a ter alguma lesão e mais fácil infecção. Então a maioria dos problemas pélvicos vão estar nos membros, dos problemas podais nos membros pélvicos, tá? E aí a gente, para entender disso, eu tenho que entender quais são as estruturas anatômicas que tem. Como é que eu vou diagnosticar, tratar, corrigir, saber se é clínico, se é cirúrgico, se eu não sei qual é a anatomia básica de um casco. Então eu tenho que entender onde é que fica na sola do casco a parte do talão, a parte da muralha, a parte da linha branca, da sola propriamente dita, do espaço interdigital, onde é que é a pinça do casco. Por que isso aqui é importante? Porque vão ter enfermidades diferentes em cada localização e cada tipo de enfermidade, tá? Eu sabendo disso, eu localizando onde está ocorrendo e sabendo determinado tipo de afecção, eu vou diagnosticar corretamente. Se eu diagnostico corretamente, eu vou tratar corretamente. Então, a base é você entender a anatomia, para depois até saber desse processo fisiopatológico.
Então, para eu saber examinar, não é só chegar lá, olhar e tocar o casco. Eu tenho que saber onde é que eu estou inspecionando, onde é que eu estou palpando, o que eu estou sentindo, o que eu estou realmente vendo, para poder diagnosticar corretamente qual enfermidade pode estar atingindo esse animal, tá? E assim tratar corretamente. Inspecionar o úbre, né? Saber se aquela vascularização é correta, é fisiológica. Todo animal que tem edema pós-parto, será que é mastite? Será que é só edema de pós-parto? É inchaço normal? Será que aquilo até quando é normal? Se eu não reconhecer o que é um úbra normal, um úbra de um animal em lactação, um úbra de animal pós-parto, ou um úbra de um animal que talvez possa estar passando por um processo de mastite, eu vou sempre achar que tudo ali está com problema. Então tenho que conhecer para reconhecer a altura de úbra, a vascularização, toda a parte de parênquima desse úbra, na palpação, a consistência, a sensibilidade, tá? Da cabra a mesma coisa, da ovelha a mesma coisa. Então conhecer as diferentes espécies, diferentes raças, o que cada uma mostra, o que é o fisiológico. Será que para essa cabra é fisiológico um úbra desse tamanho? Será que isso não incomoda? Ou será, se eu não conhecer tudo que eu não conheço, desconheço, eu vou achar que tudo está errado. Mas a partir do momento que eu conheço, eu sei distinguir se aquilo é certo para aquela espécie, para aquela raça, para aquela categoria, ou se aquilo ali está com algum problema, tá? Olha aqui, até a disposição dos tetos é importante a gente saber. Na vaca como é que é? Você consegue mais observar os tetos mais caudais mais juntos, os tetos torácicos mais espaçados. Na cabra você vê esse triângulo um pouco mais definido para a região ventral, para solo. Já o da ovelha mais lateralmente. E aí eu sabendo isso aqui, que é o fisiológico, quando eu observar um animal diferente dessas condições, eu posso também suspeitar de algum problema ou alguma coisa que não está correta, tá? Conformação, gente, é importantíssimo demais, é que eu acabei de falar. Se eu não sei o que é normal, como é que eu vou saber o que é alterado? E aí você vê metade de um úbrio aqui perdido, tá? Mais da metade, né? 3 tetas aqui que você não vê nada, porque não tem parênquima, tá? E o outro lado também não deve estar muito bom, porque só pela aparência dele você vê que ele é um úbrio estranho, é um úbrio que ele não tem uma conformação adequada. Então isso pode ser um animal muito velho, animal que já passou por problema de mastite, animal que pode ter tido traumas, enfim, várias coisas que podem ter ocorrido para ele perder essa conformação anatômica da glândula mamária, tá? Então a gente tem que saber reconhecer para fazer o nosso exame clínico correto, fazer a inspeção, observar a consistência, a sensibilidade, a temperatura, a partir da palpação, e reconhecer se aquilo ali é fisiológico ou é patológico. Olha aqui, gente, isso aqui é fisiológico, tá? Isso aqui é edema, sinal de Godet positivo, tá? Quando você pressiona e fica ali edemaciado, fica inchado. O que é edema? Excesso de líquido, acúmulo de líquido. Esse inchaço é um dos sinais cardeais da inflamação. Mas será que essa inflamação é pós-parto? Aí eu tenho que aliar com o quê? Com o histórico do animal. Eu tenho que saber o que pode estar ocorrendo para esse animal tá apresentando isso no seu úbre. E aí fazer a recomendação. Será que aqui só ducha fria resolve? Será que, como é que está a secreção láctea? Animal está em lactação, animal está em linha de ordenha. Será que vai precisar fazer cultura? Tem que fazer algum intramamário, medicação injetável? Você só vai tomar essas decisões a partir de você saber diagnosticar. Você só vai saber diagnosticar se você saber examinar. Você só vai saber examinar se você saber a anatomia corretamente, tá? Dentes de leite desgastados, você vai observar o que será que está levando esses desgastes dos dentes do animal, tá? O animal já passou da idade desses dentes terem caídos. O animal tá comendo que tipo de alimento? O que está acontecendo? Tem alguma coisa estragando, danificando esses dentes, tá? E aqui a gente observa também a coloração dos dentes, a conformação dos dentes, o tamanho dos dentes influencia alguma coisa? Claro, aqui eu posso ter estimativa de idade. Numa imagem aqui, observo dentes mais claros e menores, são animal que ainda não tem muda de dente. Animal que tem aqui, ó, dente jovem. Então, animal que pode estar aqui
ainda sem muda, tá? E aí a gente lembra daquela questão do boi China, até para você vender o boi. E o que é um boi China? Um animal que só tem 2 mudas permanentes, tá? 4 dentes incisivos permanentes, na verdade. E aí mostra o quê? Que esses 4 dentes incisivos já teve a troca, e isso em média menos de 30 meses. O que são menos de 30 meses? 2 a 2 anos e meio. E por que eles só querem animais com essa dentição, com essa idade? Porque são animais mais jovens. Então subentende que animais mais jovens que já chegaram em peso de abate são animais que foram bem tratados, animais que têm uma boa genética, animais que têm uma carne superior. Então isso é padrão de que o mercado internacional também quer, e nós como profissionais da área temos que saber diferenciação disso para poder fazer um trabalho, entregar um produto de qualidade, tá? Como examinar os animais? Então eu vou saber a localização das estruturas para fazer uma auscultação cardíaca, respiratória, digestiva, tá? Para saber inspecionar, palpar, verificar. Então você tem que fazer o escaneamento do animal da forma, né? Vamos fazer um escaneamento, né? Que parece uma coisa digital, mas um escaneamento digital com suas mãos, com seus olhos, de uma forma analógica, ou seja, o exame, né? A clínica é soberana. Mas como é que eu sei examinar? Eu sei examinar se eu souber conhecer, reconhecer toda a estrutura anatômica do animal, tá? E onde é que o que eu tenho que examinar, como é que eu tenho que examinar, o que eu tenho que prestar atenção. Isso eu só vou aprender reconhecendo onde é que cada estrutura está. E você reconhece aprendendo, estudando e vivenciando, indo lá. Gente, hoje vocês estão na graduação, a maioria de vocês talvez tenha um gato, um cachorro em casa, ou tem uma fazenda, ou vai para casa de um amigo, vai passar um fim de semana, não vai lá só andar de cavalo. Vai andar de cavalo que é muito bom, mas para uma hora, leva teu esteto. Vamos auscultar aqui só para observar como é o tuntar. Vamos aqui observar onde é que é mais audível. Será que do lado do antímero esquerdo é melhor? No antímero direito eu consigo auscultar alguma coisa? Será que é na região de mediastino que eu vou auscultar melhor? Como é que eu vou fazer? Será que na região traqueal? Tá? Como é que eu vou pegar e aprender a fazer isso? Porque daqui um dia você está na prática, você está no mercado, você tem que saber a fazer isso corretamente. Como é que você vai fazer isso corretamente? Se você tiver treinado, tiver experiência, aprender a fazer isso da melhor forma possível, tá? Na reprodução, tem como você fazer reprodução IA, IATF, TE, sem você saber palpar uma vaca? Aí você vai palpar uma vaca. Tem gente que vai para curso de inseminação, vai palpar e acha que vai palpar pela vulva do animal, vai enfiar o braço na vagina da vaca. Não, aí não. Por onde é? Pela ampola retal. Pela ampola retal você vai, seus dedos são seus olhos, que você vai ver ali para depois você enxergar, né? Não só na reprodução, no caso da obstetrícia, para poder saber como é que está o feto, a posição que está o feto, se vai ter que ter manobra, fazer alguma coisa. Aí sim, se chegou em parto, o animal está em época de parição, o animal placenta, a bolsa estourou e você tem que entrar em trabalho de parto, você vai fazer manobra obstétrica, aí você vai pela via vaginal, você vai ver se tem passagem por certo, você vai ver se consegue tirar o bezerro e tudo, ou se vai ter que indicar para uma cesariana, tá? Boca, cavidade oral, como é que eu vou identificar? Primeiro saber como conter, como abrir essa boca, o que você vai encontrar nessa boca. O que é aquele negócio ali em cima na boca do animal? É o palato duro, palato mole. Você observa se tem alguma coisa diferente ou não. Como é que estão os dentes? É importante ver os dentes, claro, não só pela questão de idade, mas para saber também se o animal está tendo algum desgaste a mais, se tem algum dente quebrado, se tem alguma coisa inflamada, se tem algum corpo estranho, se ele ingeriu alguma coisa que está dificultando. Então tem que avaliar a boca também, saber reconhecer algum problema ali, tá? Obstrução de esôfago, gente, isso aqui é um problema fatal, tá? É uma emergência. Até eu tenho um livro de emergência digestiva dos bovinos, onde eu falo, a primeira doença que eu trato, né, é a obstrução esofágica. Ela pode ocorrer ali porque está obstruindo, pode ser parcial ou total. E se obstruir total, o animal não ingere mais nada, nem deglute, nem comida, nem água, pode morrer de inanição, fora a agonia que ele tem, e pode até afetar a parte respiratória, traqueal, e o animal não conseguir respirar. E se só por si só no esôfago esse corpo estranho estiver ali e não conseguir ser retirado, esse corpo estranho pode chegar a não ter como o animal eructar, ou seja, arrotar, liberar os ácidos graxos voláteis que saem uma parte
mas também os gases livres, como metano e gás carbônico, e ele vai se acumulando e ele timpaniza. Se o animal timpaniza no gasoso, que é secundário, e você não intervém, não faz trocaterização, não passa a sonda ou não tem como sair, o animal morre asfixiado, porque não vai ter dilatação do movimento tóraco-abdominal, que é o movimento respiratório. Então uma coisa leva a outra. Você tem que entender essa parte básica, como funciona, para poder também acessar. Será que eu vou ter que fazer a retirada desse corpo estranho via esofágica, com uma sonda de Tixen, ou eu vou colocar tentar empurrar esse corpo estranho para dentro? Será que passa em cárdia? Ou será que eu tenho que fazer uma laparoruminotomia e retirar esse corpo estranho diretamente pelo rumen e chegar ali na região de cárdia? Ou será que eu faço uma esofagotomia? E se eu fizer esofagotomia, será que esse animal tem espaço? Está na região mais cervical, na região torácica? Se tiver mais torácica, tem acesso? Como é que você vai tomar essa decisão? Se você souber a anatomia, se você souber fazer essa localização no seu exame, você vai ter essa condição de tomar essa decisão, tá? Na região abdominal, sabe, como eu falei, a topografia dos órgãos abdominais, para saber se aquele som que você está escutando, será que víscera é essa? Será que é o rumen mesmo? Será que ele está timpanizando? Ou será que tem alguma víscera a mais aqui nessa região de costela? Aqui, geralmente, esse aqui é um animal com deslocamento de abomaso à esquerda, tá? Do outro lado, deslocamento de abomaso à direita. E aí, por que está aqui, delimitando aonde você vai ver o quadrante para auscultar som de gás dentro dessa víscera, tá? Essa víscera dilatada, essa víscera com esse som mais timpânico, esse som até metálico, ping metálico da víscera dilatada, tá? Na inspeção abdominal, você tem que saber qual que é o volume, observar o volume, como é que está, do tamanho, bilateralmente, qual que é a fossa paralombar, que ela tem que estar fisiologicamente aumentada. Será que é a esquerda? Por que a esquerda? Por causa do rumen, mas é sempre assim. O que isso influencia? A forma, piriforme, forma de maçã está correta, a distensão, se for bilateral, será que está tudo bem? E se não for, se for só unilateral? Não. Tudo isso vai nos mostrar que tem sinais diferentes, mas cada caso é um caso, cada doença é doença, mas você vai conhecer isso daqui se você realmente tiver essa base anatômica, porque senão para você está tudo normal e o animal está morrendo e você está comendo mosca. Então tem que saber auscultar. Onde é que eu vou auscultar? Na parte digestiva, rumen, eu vou auscultar na fossa paralombar esquerda, tá? Região de triângulo quadrante dorsal, tá? Na região de antímero esquerdo, mais caudal, e antes dessa região entre o tórax e abdômen, para não ter influência do respiratório ali, tá? Então é mais na parte dorsal. Se eu abaixo muito ali também, eu vou pegar, dentro das especificações do rumen, eu vou pegar mais a parte líquida, então eu vou pegar um som mais abafado, não vou conseguir auscultar, tá? Agora, se for mais na região dorsal, é onde a parte gasosa, é onde você consegue observar a dinâmica ruminal, a motilidade gastrointestinal. Se for para o antímero direito, você vai auscultar as alças intestinais, intestino delgado, grosso, tá? E você vai observar também como está ocorrendo essa movimentação intestinal. Isso é muito importante para você descartar algumas enfermidades, ou você realmente diagnosticar se é um problema de cunho estômago ou intestinal, se é um problema de motilidade ou um problema obstrutivo ou um problema de hipomotilidade, o que está ocorrendo. Sempre pegar esses sinais clínicos que estão no exame e associar ao histórico, à anamnese, e aí você vai ter base para o seu diagnóstico, até também base para poder indicar algum outro exame, alguma outra condição, um abdominocentese, tá? Algum outro exame que você tenha que fazer, um ultrassom, por exemplo, tá? Balotamento ou supulsão, para quê? Você vai balotar, você vai fazer essa supulsão na cavidade abdominal para observar se o animal não tem som de líquido, e esse líquido se está aumentado em grande volume, qual a quantidade de volume que pode ter dentro dessa cavidade, que isso pode ser fisiológico ou não. Tem líquido na cavidade, tem um líquido peritoneal que está ali para nutrir e lubrificar essas alças, mas se você está chacoalhando ali, fazendo a supulsão e observando que tem uma grande quantidade de líquido, isso não é fisiológico. Mas o que está levando a isso? Será que é um problema hepático? Será que é um problema de hemoconcentração? Será que é um problema de
baixa proteína, hipoproteinemia, o que será que está levando a esse distúrbio circulatório e distúrbio de líquido peritoneal, tá? Será que convém uma abdominocentese? Onde é que eu vou fazer? Como eu vou fazer essa abdominocentese? Certo? Então, o conhecimento da anatomia e sua topografia vai nos indicar no exame se está tendo alguma coisa em algum órgão tópico ou até mesmo de alguma coisa ectópica, tá? Nós somos treinados, somos detetives para achar problemas nos nossos pacientes que não falam, mas demonstram o problema por meio de sinais. E esses sinais nós vamos coletar no exame clínico, tá bom? E aí a gente vai para a cirurgia, né? Lembra, cirurgia, eu não consigo enxergar, a não sei que seja uma videolaparoscopia, né? Uma videocirurgia. Mas se não, quem é que está vendo ali são minhas mãos são os meus olhos. Mas para eu saber onde é que minhas mãos estão pegando e passando ali, eu tenho que ter isso na mente. Eu tenho que primeiro estudar e aprender a localização, a forma e tudo. Então, gente, antes de você chegar e colocar um braço dentro de uma cavidade abdominal de um animal, você tem que estudar muito para visualizar aquilo ali. E depois, no escuro ali, né, com os olhos fechados, você está palpando e sentindo e vendo, né, entre aspas, aqui é o seco, aqui é intestino grosso, aqui é intestino delgado, aqui é rim, aqui é a parte do rumen, aqui é o abomaso, está deslocado, enfim. Mas você só vai conseguir observar isso se você tiver estudado e aprendido as localizações. Numa laparoruminotomia exploratória, você não é só abrir o animal e procurar lá dentro. Você vai procurar o quê? Qual que é a suspeita? O que você pode estar fazendo? Você tem que saber como acessar. Como é que é uma laparoruminotomia? Onde é que você vai segurar essas alças, essa parede ruminal para tirar o quê? Para tirar um corpo estranho não metálico, uma sacola que pode estar obstruindo esses orifícios na parte gástrica, tá? No caso de uma acidose lática ruminal, como é que eu faço essa abordagem para retirar esse conteúdo, para poder melhorar e fazer com que esse animal consiga sobreviver e não morrer desse problema metabólico, tá? Olha esse outro caso aqui, ó, também num caso de timpanismo espumoso, tá? Diferente do gasoso, aqui o espumoso você não consegue resolver com sonda, você tem que fazer a laparominotomia e retirar todo o conteúdo. E aí para fazer isso, você tem que diagnosticar por meio da clínica e também alguns exames complementares, como até exame do fluido ruminal, tá? A própria sonda já vai ajudar a retirar esse conteúdo, às vezes nem vai sair conteúdo, então já é um diagnóstico que você vai dar. E quando é que você vai decidir para fazer esse procedimento aqui ou não, a partir do que o seu exame, com base na anatomia e fisiologia do animal, vai te dizer, tá? Essa imagem aqui, ó, Dr. Zé Augusto, Dr. Nivaldo, lá na Clínica de Bovinos de Garanhuns, fazendo um procedimento desse, de laparoruminotomia, tá? Nessas laparoruminotomias você também pode encontrar, bem como também nas necrópsias, às vezes você encontra achados que não foram a causa da morte do animal, mas você vê ali um corpo estranho perfurando a parede do retículo, o local da perfuração e objeto livre no interior do órgão, tá? Olha aqui, ó. Olha o prego. Por que ele adere fácil, lembra? Retículo, mucosa infável de Jomel, para vocês não esquecerem mais. Ele atravessando toda a mucosa do retículo. Ali ele pode chegar até lá em coração. Olha aqui esse arame solto aqui, mas para ele adentrar e perfurar ali, causar uma reticulite, 2 palitos, tá? A abdominocentese, então, é um exame muito bom, um exame dinâmico, um exame que reflete a realidade da cavidade abdominal. Eu fiz durante 4 anos no doutorado punção de mais de 200 animais, e essas punções, a maioria delas foram aqui na região de flanco direito, tá? De flanco não, nessa região da paramamária ali, tá? Entre a prega lateral e a parte da glândula mamária, ou nos machos do testículo, tá? Nesse quadrante ali de recesso, fazia antisepsia, tricotomia e com uma agulha 40x12 fazia a coleta do líquido abdominal. E essa coleta do líquido abdominal me mostrava se esse animal tinha um líquido, um transudato modificado ou exudato. E isso já é uma base diagnóstica. Mas para eu fazer essa coleta, não pegar nenhuma alça nem nada, eu preciso saber aonde está localizado os órgãos, onde é que funcionar. Se eu não consigo funcionar aqui, onde é que eu posso? 4 dedos abaixo da cartilagem chifoide, tá? Do externo, nessa região também cranial, tá?
cranial do abdômen, você pode fazer essa coleta também, seja em bovinos ou equinos, tá? Olha aí, ó, fazendo a coleta do líquido, e aí o líquido saindo em grande quantidade, será que está normal? E tudo tem que avaliar. Teve um animal, pessoal, que eu puncionei, esse animal, eu puncionando e tirando líquido foi mais de 20 litros, e ainda tinha líquido dentro dele. Então é um volume exagerado que você já vê que tem um distúrbio considerável aí. E aí a gente vai juntando com os outros exames para saber realmente qual que foi o diagnóstico, o problema desse animal, para poder ou tratar ou indicar, dependendo dos casos. E infelizmente muitos casos desses, quando chega pra gente, é gravidade de já ir o animal para sacrifício, tá? A ultrassonografia, como é que eu vou passar um ultrassom sem eu saber a anatomia, a topografia desses órgãos? Não dá. Só eu entender o que é anecoico, o que é perecoico, radiopaco, radiolucente? Não, eu tenho que entender de anatomia antes de eu saber o que eu vou fazer com o ultrassom, tá? E o ultrassom é muito bom, é muito valioso, é um exame que ele fecha diagnóstico. É um exame que evita fazer uma cirurgia, por exemplo. É um exame barato, é um exame fácil, rápido, um exame dinâmico que ajuda demais. Mas para eu fazer, saber ultrassom, saber reconhecer o que eu estou vendo lá no ultrassom, eu tenho que saber a anatomia. E não é pouco não, e eu tenho que treinar muito, porque senão eu vou dar um tiro no escuro e vou dar um diagnóstico errado, e aí é o que a gente não quer. A gente vai tomar decisões erradas que vão ser ruins para o paciente, tá? Então, pessoal, mesclei a parte clínica com cirúrgica, tá? E fui falando aí do que você tem que entender, como é que a importância de entender a anatomia e sua fisiologia e aplicar na clínica e na cirurgia. Então, espero que tenha sido a contento para vocês. Essas são as literaturas baseadas para essa palestra, são livros meus e eu tenho à disposição para quem tiver interesse. Um só fala de anatomia e um fala das emergências digestivas, e não tem como eu falar de emergência sem falar de anatomia. E a anatomia é base para tudo, seja para fisiologia, para clínica, para cirurgia. Quem aqui quer operar? Se você não souber anatomia, esqueça querer operar, porque você não vai fazer nada, ou você só vai fazer coisa errada. Quer ser cirurgião? Da espécie que for, aprenda anatomia. Quer ser um bom clínico? Você tem que saber anatomia. Quer, na verdade, para tudo, né? Se você for trabalhar com a parte de inspeção, o que for, você vai ter que saber anatomia. Então, gente, concluo a minha apresentação. Espero que tenha sido a contento e fico à disposição para perguntas. Obrigado. Muito obrigada, professor.